Há 52 anos, nasci em Feira de Santana, Igreja Batista Central, em uma garagem aqui no bairro Ponto Central, tendo como instrumento fundador o pastor Isaías Couto, falecido, e pastor Isaías depois veio para cá, onde hoje é o Salão Gênesis. Depois o pastor Isaías passou aproximadamente 7 anos na igreja, vindo logo depois o pastor Ubirajara. Confesso que não sei onde está o Ubirajara hoje. Ele estava no Canadá, esteve por muitos anos, não sei se ainda está no Canadá. Depois do pastor Ubirajara veio o pastor Lourival, também falecido. Em 1979, sendo o pastor Lourival, eu me converti aqui na igreja. Ele era o pastor da igreja, pastor Lourival Nascimento. Depois do pastor Lourival, veio o pastor interino por pouco tempo, pastor Nascimento, já um senhor também falecido. Depois do pastor Nascimento, passou pouco tempo, chegou na igreja o pastor Alberto Magno. Alberto Magno? Ou foi pastor Welleson? Não foi Israel. Foi pastor Welleson, também falecido. Sua família hoje está no Maranhão. Depois do pastor Welleson, aí sim, vem então o pastor Alberto Magno, hoje pastor da primeira igreja batista em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. É o pastor da maior igreja na Bolívia. Viu aí que você perdeu? Dispensaram Alberto, está vendo aí? Depois do Alberto Magno, veio então o pastor Israel. Tá bom. Deixa a ordem, mas os pastores são esses. É verdade. Ok, deixa as ordens, a ordem para lá. Mas veio o pastor Israel, que hoje está em São Paulo. Depois, então, o pastor Antônio Sérgio, hoje doutor em teologia, está vendo aí o que você perdeu? Está em Recife, com a sua família. Então, aquele menino com 15 anos de idade que se converteu no ano de 1979, na Igreja Batista Central, jamais podia imaginar, nem ele nem a igreja, que um dia se tornaria pastor da Igreja Batista Central. Eu sou o 9º pastor da Igreja Batista Central. Então, eu quero nesta noite agradecer a Deus. Por 23 anos, tenho estado aqui e quero dizer a vós, vocês, que pode ter uma igreja igual, melhor do que essa na face da terra não tem não. Só quero lembrar aos desavisados e aos visitantes que não me conhecem, não uso da palavra, nem tampouco do púlpito para mentir. Nem estou aqui fazendo merchandising, nem agradando a Senhor ninguém. É exatamente o que eu estou dizendo. Aqui nasci na minha vida espiritual, aqui aprendi, aqui me desenvolvi, aqui estou sendo, pela graça e a misericórdia de Deus, o líder da igreja. No entanto, sempre dependendo do Senhor. Eu quero agradecer a todos os líderes, a liderança desta igreja, aos líderes de todas as comissões, comissão de patrimônio, comissão de finanças, aos meus colegas pastores, que são colegas, parceiros, pastores da igreja e ministros, que têm me ajudado de forma tremenda. O melhor que existe
no ministério da Igreja Batista Central, é que só tem uma estrela, a que sempre brilhou eternamente, Jesus Cristo. O bom é isso, na equipe pastoral que ninguém brilha, só Jesus é quem brilha nesse lugar. Eu quero agradecer a todos os líderes de células, eu quero agradecer a todos, aos funcionários da igreja, que nesse conjunto, nesse grupo de pessoas, hoje a igreja tem 12 ministérios, trabalha com diversos cursos. A igreja hoje tem uma ONG, a igreja está construindo uma casa de amparo para idosos e crianças abandonadas. Enfim, nesses 52 anos não dá para elencar tudo que a igreja vem fazendo, porque senão não teríamos pregação e passaríamos uma vigília. São 52 anos. Aqui fica a minha profunda gratidão pela vida de todos aqueles que já passaram, membros, líderes e pastores. Fica a minha profunda gratidão por você que tem amado e que tem servido a Deus neste lugar. Um grande abraço, um beijo e até o próximo 50 anos, em nome de Jesus. Se eu não estiver e você estiver, certamente você também não vai estar tão gatinho e novinho ou novinha, mas você vai dizer o seguinte: ai meu Deus, eu estou lembrando daquele culto de 52 anos. Bom, com mais 50, eu estarei com 105 anos, se vivo estiver. Se não estiver, vou estar melhor do que aquele que aqui vai estar. Não resta dúvida, porque estar com o Pai eternamente é a maior bênção que eu espero na minha vida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, parabéns para vocês. Parabéns, Igreja Batista Central, pelo seu afinco, pelo seu temor e tremor ao Senhor. Parabéns, Igreja Batista Central, pelo seu serviço nesta cidade, nesse estado e no Brasil. Parabéns, Igreja Batista Central, por onde você estiver espalhada. Parabéns, Igreja Batista Central. Parabéns, parabéns e parabéns. Deus abençoe. Só registrando, eu acabei de me esquecer, nesses 40 anos, eu tenho 40 anos de crente aqui, daqui nunca saí, só para não esquecer. Esse povo, esse lugar, tem tanto desse povo, desse lugar em mim, que não tem como. Eu estou muito atrelado, arraigado a tudo isso aqui, a minha vida está aqui. Então aqui eu encontrei a minha amada. Foi aqui que ela descobriu uma das melhores coisas da vida dela, quando aqui cheguei. Então conheci a minha esposa aqui, 30 anos de casado, e aqui nós construímos a nossa vida, tivemos família, fizemos 2 filhos, lindos, maravilhosos, parecidos. Eu entendi sua risada. Agora eu vou ficar calado para não ferir os meninos e os meninos não ficarem com problemas. Mas eu quero agradecer a Deus. Então esse é um resumo rápido. Nós queremos ouvir a palavra de Deus agora. Eu quero agradecer mais uma vez a esta família abençoada e abençoadora. Vocês já são extensão da Igreja Batista Central, tá certo? Se tornou um grande amigo, pastor Leandro. Chegue para cá, come here please, venha logo que eu não sei falar mais inglês. E eu quero agradecer a Deus pela instrumentalidade desse amado irmão. Eu quero agradecer, desde ontem de noite, que tem sido tremendo. Você hoje é bom, não é? Porque tem a mídia, você pode recuperar o culto perdido
mas vale a pena você parar e ouvir a mensagem de ontem e a mensagem de hoje de manhã, não é? Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Fran, pela vida do Benjamin, que alegria poder receber esta família abençoada e abençoadora. Muito feliz por você, muito feliz pela tua vida e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse menino, a agenda dele é lotada. O meu único desejo e a minha oração é que ele possa chegar aonde eu cheguei, com esses 40 anos que ele fica fazendo gracinha comigo e caçoando de mim. Eu já disse para ele, depois do culto, 4 homens grandes vão pegar ele e vão dar uma coça para ele não fazer. Ô irmão, esse é um dos problemas que Deus me tratou muito, porque eu sou pequeno, fazem bullying de mim, olha o tamanho dele. Mas permanece irmãozão e meu querido. É com alegria, meu irmão, que eu passo o microfone para você. O Benjamin fez uma foto homenagem. Boa noite, irmãos. Não vai ser possível que todos os irmãos vejam, mas a gente ama tanto o pastor Jadson, que a gente fez uma foto do Benjamin, meu filhote aqui, ó, em homenagem a ele, ó. Depois eu prometo postar no meu Instagram, Leandro Vieira CWB, para você olhar, tá bom? Olha. Ó, pastora, em homenagem a ele, ó. Vocês estão felizes, amém? Amém? Glória a Deus, gente, nós estamos muito honrados aqui, e eu disse pela manhã, retorno, tomei a liberdade, irmão Pedro, de tirar uma foto do senhor agora, porque eu quero compartilhar com a nossa diaconia, né, esse tempo que o senhor tem servido aqui. Eu vi o pastor honrando, e particularmente, além de estar muitos anos servindo ao Senhor, mais de 40 aqui na igreja, correto? Ele ainda é chique, tá de terno e de Nike, gente. Eu tive que registrar isso. Amém, irmão? Glória a Deus. Depois você dá uma olhada no homem. Glória a Deus. Sereno, me deu um tchau só, tio. Depois na conversa. Diácono, né? Gente, para você que não me conhece, eu sou Leandro Vieira, de Curitiba, no Paraná, casado com a Fran, que está ali. Dá um tchau aí, amor. Pai do Benjamin, que tem 7 aninhos. Somos pastores da Família dos que Creem, em Curitiba, nossa igreja local. Trabalhamos com uma rede de igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro e temos desfrutado de relacionamentos sólidos, como com vocês. Já disse mais do que uma vez e torno a repetir, nós consideramos a Igreja Batista Central em Feira a nossa família, aqui em Feira de Santana, amém? É a nossa referência de igreja e temos assim uma agenda muito pesada, mas para nós é um privilégio, é uma honra conduzir a palavra numa celebração tão rica quanto essa, de 52 anos de história, sem nenhum escândalo, com homens e mulheres que temem ao Senhor, amém? Vamos aplaudir Jesus novamente. Eu fico extremamente desafiado por homens como o pastor Jadson, e digo isso de todo o coração, e a humildade que ele tem, a simplicidade que ele tem é a coisa que mais nos desafia ainda. E eu almejo, pastor Jadson, eu brinco, eu vou completar 38 anos, ia diminuir 5 já, mas a Freia me denunciar, 38 anos, mas eu almejo as cãs, eu fico estimulado por pessoas que permaneceram no caminho do Senhor, e você e sua família são um desafio para mim, amém? Gente, então, nós compartilhamos. Quem esteve conosco ontem, erga sua mão aí. Quem foi abençoado, pode dizer amém. Quem esteve conosco hoje pela manhã, erga sua mão aí. Quem foi abençoado hoje pela manhã? Quem não esteve nem ontem nem hoje pela manhã, levanta a mão. Onde é que você estava, irmão? Que luta, hein? Que prova vocês, irmãos. O que você estava fazendo que não estava aqui em comunhão com a gente? Então, nós compartilhamos 2 palavras importantes e quero também pegar gancho na fala do pastor Jadson e te encorajar a ouvir essas palavras. E hoje, agora para esse encerramento, eu compartilhei pela manhã, eu não quero ensinar, eu amo ensinar. Nós ontem olhamos verdades sobre a eleição e a vocação, olhamos um conteúdo consistente. Hoje pela manhã, uma exposição de Romanos capítulo 8, mas hoje à noite eu não quero trazer um ensino,
eu quero trazer aquilo que eu acredito ser uma palavra profética para vocês, amém? Então, de antemão eu quero dizer para vocês, é uma palavra que nos desafia, mas eu não faço isso com nenhuma intenção que não seja a edificação, a maturação e o cumprimento da vocação de vocês no Senhor, amém? Como nós vamos olhar vários textos das Escrituras, eu quero, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor para que Ele ilumine o nosso entendimento. Curva a sua cabeça onde você está. Pai, muito obrigado por essa noite tão singular e especial. Novamente, obrigado pela história que você está construindo nessa igreja local. Obrigado pelos pastores dessa casa, pastor Jadson, sua família. Voluntariamente, eu e minha casa nos submetemos aos seus filhos por reconhecer o bom depósito de Cristo nele. Obrigado por aqueles que ao longo dos anos, como a equipe diaconal que foi honrada nessa manhã, tem servido os santos dessa cidade. Obrigado por todos os pastores representados na pessoa do pastor Osiel, da pastora Geisa, todos os demais irmãos. Pai, muito obrigado por ser uma pequena partezinha dessa história, por ter participado um pouquinho disso há 1 ano ou 2 anos. Nosso coração está cheio de alegria. Queremos pedir que nessa noite você caia sobre nós com um espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da vocação. Pai, eu não me canso de orar, porque estou convencido que nós precisamos ter o nosso entendimento aberto e nos engajarmos no cumprimento da nossa vocação, que é dar glória ao seu nome e testemunhar o evangelho glorioso do seu Filho. Que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para a nossa edificação, maturação, desenvolvimento e para o louvor do seu nome. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Jesus purinho na causa. Gente, eu quero trazer uma timeline, uma linha de tempo do plano de Deus por todas as Escrituras. Essa é a única parte mais voltada para o ensino que teremos, e depois quero me ater ao que eu acredito ser uma palavra rema, profética de Deus para vocês. Para isso vamos observar Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quero agradecer a equipe de mídia que está nos ajudando aqui, está sendo maravilhoso, trabalho muito excelente. Meu tangedor aqui, meu fiel escudeiro. Eu sou como Eliseu, eu sou um pregador romântico, irmão, só prego com música. Sou um gentleman, né? Daqui a pouco eu já chamo a Fran aqui, ó. Vocês estão felizes? Eu estou feliz de estar aqui, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Nós vamos observar em alguns textos das Escrituras que de Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo uma só coisa, amém? Eu quero observar isso com vocês. Em uma outra ocasião nós observamos isso, não tão completo, mas vamos observar agora. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Você já se perguntou qual é o objetivo do jardim no Éden? O objetivo do jardim no Éden era um lugar de relacionamento, era um lugar de encontro, era um lugar de comunhão. Por isso Deus criou o jardim. E as Escrituras dizem que na viração do dia Deus vinha ter comunhão com o homem. Quem lembra dessa menção? Então todos os dias na viração do dia Deus vinha comungar, relacionar-se com o homem. E por intermédio do jardim no Éden, Deus estava revelando o seu desejo. Qual? Habitar entre os homens. Então por todas as Escrituras nós vamos perceber que todo o plano de Deus, todo o seu propósito está relacionado diretamente com isso. Você conhece as Escrituras e sabe que o homem foi expulso do jardim no Éden. Mas quando nós seguimos olhando para as Escrituras, vamos perceber que o plano de Deus não muda, que Deus segue com o plano A. Eu sempre digo que Deus não tem um plano B.
Então vamos a Êxodo capítulo 25, versículo 8. Presta atenção que eu vou te mostrar rapidamente a timeline do eterno propósito de Deus, uma linha de tempo. Agora nós já estamos centenas de anos após a queda do homem, quando Deus tira Israel do Egito, Então Adão, aí você tem Abraão, depois tem Isaac, Jacó, José, Egito, Moisés, tira o povo do Egito, e Deus fala com o povo, Êxodo 25, 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Por qual razão Deus elegeu Israel? Ontem eu falei isso. Deus elegeu Israel para uma vocação. Qual vocação? Construir um lugar de habitação. Essa é a vocação de Israel, e é a mesma vocação que é estendida à igreja. Quem me entende, sacode a mão e diz sim. O que nós percebemos? Que Deus segue procurando a mesma coisa. Então, se nós caminharmos dentro do desdobrar das escrituras, nós vamos ver que Israel é introduzido na terra, e depois de um tempo ao período dos reis, e no período dos reis, você fica também sabendo que Deus segue com o intuito de ter uma morada entre os homens. Há vários textos, nós poderíamos olhar a tenda que Davi levantou e o templo de Salomão. Eu quero olhar 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Esse texto registra o término do templo de Salomão. Eu amo particularmente esse texto. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Deixa o texto, presta atenção que esse registro é singular. Você imagina que o templo de Salomão foi construído há milhares de anos atrás, quando não dispunhamos de nenhum por cento da tecnologia de construção que temos hoje. Mas as escrituras dizem que as pedras eram preparadas, eram lavradas nas pedreiras com tamanha precisão, que quando saíam das pedreiras, encaixavam perfeitamente no lugar que foram preparadas para estar, de maneira que não se ouviu barulho de ferramenta de homens. Olha que revelação sobre o que é a igreja. Se nós fôssemos ao Novo Testamento, não iremos agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vocês são pedras vivas, e estão sendo edificados em uma casa espiritual. A grande questão aqui é que na edificação da casa de Deus, do templo de Salomão, aqui no período dos reis, não se ouvia barulho de ferramentas humanas. Isso na verdade é uma sombra do que Jesus disse no Novo Testamento em Mateus 16, 18. Eu, e exclusivamente eu, edificarei a minha igreja. Qual é o segredo de você pertencer a uma igreja que está completando 52 anos de bom testemunho, de cumprimento de vocação e sem escândalos? O segredo é o que o pastor Jadson falou aqui, que a estrela principal é... Deixa eu te falar uma coisa, esse assunto de edificar a igreja, Jesus entende. O problema se dá quando nós tomamos o lugar do cabeça, que é Cristo. Aí o problema começa a ocorrer. Então, preste atenção, não se ouvia barulho de ferramenta humana. Cada pedra encaixava perfeitamente no lugar que foi preparado para estar. Você é uma pedra viva. A pergunta é: você já achou o seu lugar na construção da habitação de Deus? Muitas vezes nós vemos muito barulho na igreja. Por quê? Porque você não encontrou o seu lugar. E percebam que as pedras eram preparadas, lavradas nas pedreiras. Você sabe, pedreiras são lugares desertos, onde tem explosão, dinamita tudo. Você já viu uma pedreira como é que é?
Lá é lugar de barulho. Mas quando as pedras desciam da pedreira, elas encaixavam perfeitamente na parte do templo que foram preparadas para estar. Sabe o que está faltando para alguns de nós? Sermos lapidados e lavrados por Deus nos lugares desertos. De maneira a que cheguemos aqui, não murmurando, não produzindo som de ferramenta humana, mas encaixando perfeitamente dentro do propósito de Deus, amém? Aleluia! Irmão, vá para os lugares desertos e deixa Deus trabalhar com você. Deus tem uma ferramenta, é uma britadeira, ela é importada, chama Holy Spirit. É a britadeira de Deus. Quando você vai para a pedreira de Deus, lá tem barulho. Até achar o seu molde perfeito. Sabe que coisa bela, olha para mim? É encontrar seu lugar na casa de Deus. Isso é glorioso. E eu não estou falando que todos temos um lugar na plataforma. Não, há variadas operações. Mas eu estou dizendo que todos são pedras vivas. Agora, ou você é uma pedra de edificação, ou você é uma pedra de tropeço. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Quem está me entendendo? Pedras de edificação ou pedras de tropeço? Então, resumindo, em Gênesis, um jardim, em Êxodo, um tabernáculo, no período dos reis, um templo, e Deus está dizendo a mesma coisa, qual? Eu quero habitar entre vocês. Quem está me entendendo? Então nós seguimos para o período chamado a transição das alianças, da primeira aliança para a nova aliança. Nós estamos olhando cronologicamente, de maneira resumida, os pontos altos da obra de Deus entre o seu povo. É a linha de tempo do eterno propósito de Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14, por favor. Isaías 7,14. Esse período, essa profecia está na antiga aliança, mas ela fala da transição das alianças, quando Deus mudaria o pacto. Portanto, mesmo o Senhor vos dará ou seja, um sinal da sua vontade, um sinal do seu propósito, um sinal do seu querer. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome, que quer dizer. Então, quando Jesus estava andando sobre a face da terra, no período da transição das alianças, Deus estava dizendo ainda a mesma coisa que vem dizendo desde o Gênesis: eu quero habitar entre vós. Quem está me entendendo? Em Gênesis, um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Na transição das alianças, uma pessoa, Emanuel. E Deus ainda está fazendo uma única coisa: preparando uma morada entre os homens e externando o seu desejo de habitar entre nós. Amém? Agora, sabe que eu vou te contar uma coisa incrível? Você acabou de ter o curso mais rápido de Antigo Testamento da história da igreja, dado por um não teólogo que tem a 6ª série no diploma e que nunca fez teologia. Aleluia. Leandro, mas não é muito arrogante você falar? Não, porque isso é o ápice da obra de Deus na primeira aliança. O que você precisa entender? Que tudo que está acontecendo porque Deus está edificando uma morada. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Então, embora há vários pormenores, você acabou de entender o que é mais importante no Antigo Testamento. Então, toda a obra de Deus vai convergir para isso. Para o quê? Para o desejo de Deus de construir uma morada entre os homens.
porque essa habitação de Deus é o testemunho da glória de Deus ao mundo, amém? Então entramos no período da nova aliança, período que se estende até nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quem está me entendendo, diga assim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós, igreja, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, por intermédio da igreja, hoje no mundo, o que Deus está dizendo à raça humana? A mesma coisa que vem dizendo desde o Gênesis: eu quero habitar entre vós. Você percebe que a aliança muda, não o plano. Só o como de Deus muda. Nós agora somos as pedras de edificação, a morada de Deus entre os homens. Amém? E agora a gente vai terminar a Bíblia e você vai ter um curso completo de teologia em 5 ou 7 minutos. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Uma irmã me honrando aqui hoje pela manhã me disse: Leandro, faça uma Bíblia de estudo. Falei: poxa, minha irmã, eu só tenho a 6ª série do diploma, como é que eu vou fazer uma Bíblia de estudo? Ela falou: quando você ensina, é tão claro a maneira que você ensina. Falei: mas eu não tenho essa capacidade, irmãos, eu não tenho essa força. Mas ela disse que vai orar, então ora, irmã, ora, porque é só o Senhor, meu. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu não sei dizer, volta ali, só que só para pensar, o mar é lindo ou não é, irmão? Não, fala real, é lindo, né? Eu não sei quão gloriosa será a nova terra. Não tem mar, mas será mais gloriosa ainda. Dá para imaginar, irmão, que coisa gloriosa? Eu me lembro de uma praia que eu conheci no Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece aqui, chamada Arraial do Cabo. Alguém conhece? Não, é o Caribe brasileiro. Meu amigo Salomão do Reggae, quem conhece Salomão do Reggae? Parceiraço, me levou em Arraial do Cabo, só porque eu digo que Curitiba é a Nova Jerusalém. Ele falou: agora você vai ver a Nova Jerusalém. E me levou num pico lá, acho que é Pico do Atalaia o nome, no pôr do sol, meu irmão, é uma visão gloriosa. E eu só consegui pensar: e a nova criação restaurada ainda será mais bela. Amém? Então ele disse: já não tem o mar. Verso 2: e eu, João, vi a santa cidade. Deixa eu te explicar uma coisa. A nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Verso 3: e ouvi uma grande voz vinda do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bendito seja o Senhor. O desejo de Deus manifestado em Gênesis, cumprido em Apocalipse, aleluia. Agora escute: em Gênesis um jardim, em Êxodo um tabernáculo, no período dos reis um templo, na nova aliança na transição das alianças uma pessoa, Emanuel, na nova aliança uma casa espiritual, na consumação do plano de Deus uma cidade. E Deus está dizendo a mesma coisa, qual? Eu quero morar entre vocês. Então qual é a vocação primordial da igreja? É uma vocação sacerdotal. Diga comigo: vocação sacerdotal. E o trabalho principal de um sacerdote, meus irmãos, é preparar um lugar para o Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos perceber o chamado de Deus, e eu quero que você entenda uma coisa. Vamos a Gênesis capítulo 28.
e você vai entender a razão pela qual Deus chamou Israel. Gênesis capítulo 28. Na verdade, seria do versículo 10 em diante, mas eu quero ganhar... Não, vamos do versículo 10. Eu tenho que ler. Verso 10. Você lembra que Israel outrora foi chamado de quem? Presta atenção, olha só. Deus cria o homem, coloca ele em um lugar de relacionamento. O pecado faz com que Deus expulse o homem. Deus então depois escolhe Noé, continua com seu plano. Depois de Noé, Deus escolhe Abraão. E depois de Abraão, Isaac e Jacó vai se tornar, que vai ser o povo que tem uma vocação. Qual? Preparar um tabernáculo para o Senhor. Mas não é Israel que fará isso. É do meio de Israel surgirá um rebento que vai edificar uma casa ao nome de Deus. Amém? Agora olha porque Deus chama. Então quando Jacó está fugindo do seu irmão, ele tem a visão da sua vocação. Partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, ou seja, a conexão entre o céu e a terra. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Próximo. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á o ocidente, oriente, norte, sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. 15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Próximo. Acordado pois Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor... Que lugar? Era um deserto. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que Jacó, enquanto peregrinava, pastor Jadson, essa era a característica do povo hebreu. Deus estava ensinando um princípio. Vocês não têm morada fixa aqui. Vocês são hebreus, peregrinos. Sabe por quê? Porque Deus é o peregrino dos peregrinos, aquele que vaga pela terra procurando um lugar de descanso. O que Jacó entendeu? Que Deus estava procurando um lugar para habitar. Quem está me entendendo? Próximo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a primeira vez nas escrituras que a expressão casa de Deus aparece. E esta é a porta dos céus. Quem está me entendendo? Então Jacó levanta um altar e chama aquele lugar de Bet-El ou Betel, casa de Deus. Agora, guarda esse texto no seu coração, o encontro de Jacó com o Deus Todo-Poderoso, a compreensão de Jacó, que Deus faria dele um construtor de uma habitação para o Senhor, e a gente vai seguir e vai olhar isso de uma outra forma. Agora, você conhece a história, e eu quero ir diretamente mostrar algo. O que acontece ao longo da história é que o povo de Deus perde de vista a sua vocação primordial. E de tempos em tempos, escute isso, meus irmãos, Deus levanta profetas para alinhar o seu povo à sua vontade que não muda. Amém? Então, quando nós observamos a história, você lembra que Israel entra na terra prometida,
e aí passa a viver períodos de apostasia. Deus levanta juízes, depois Israel roga a Deus por reis. Então há reis que não amam ao Senhor, até que Davi é um rei que manifesta toda a vontade de Deus, e você vai vendo essa história. Então chega um período em que Israel vai parar no cativeiro babilônico. Aqui que eu gostaria de chegar. Vamos ao livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1. Eu espero que o Senhor desafie cada um de nós nessa noite com essa palavra. Então, te situando, Israel, centenas de anos depois, vai parar no cativeiro babilônico, porque perde de vista a sua vocação. Só que Babilônia não é tão ruim assim, e é isso que nós precisamos entender, que no fim dos tempos o povo de Deus vai lutar de novo contra a mentalidade de Babilônia, aquilo que em Apocalipse é chamado de a grande Babilônia. Ouça, é um cativeiro ideológico. Grande Babilônia é um cativeiro ideológico. Por isso que as pessoas que pertencem à grande Babilônia no fim dos tempos, elas recebem uma marca, aonde? Na testa e na mão direita. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Nós estamos lidando com um cativeiro ideológico que nos rouba da nossa vocação, pastor Jadson, e nos ensina uma mentalidade que padroniza um comportamento que visa o sucesso. E passamos uma vida inteira idealizando Babilônia como sucesso. Mas olhem para mim, meus irmãos, nós ainda somos peregrinos nessa terra. Quem está me entendendo? Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. Filipenses 3:20. Sabe por que nós não estamos impactando o mundo como deveria? Porque perdemos de vista a nossa vocação sacerdotal. Porque você e eu, como um sacerdote comprado com sangue, não estamos sendo um lugar onde Deus habita e revela a sua glória ao mundo. Então, você percebe que o povo vai parar no cativeiro. Só que Deus não desiste do seu povo, amém? Oh, coisa boa saber disso. Por quê? Porque Ele nos elegeu por livre e espontânea escolha dEle, não nosso desempenho. Senão Ele teria nos abandonado. Então o povo vai para a Babilônia, você conhece a história. Deus usa profetas como Jeremias, mas Deus diz que vai tirar o povo da Babilônia. Então se passam 70 anos, pouco mais, de acordo com Flávio José, historiador, 74 anos, e Deus tira Israel da Babilônia e manda Israel fazer o que Israel existe para fazer. O que? Uma habitação. Só que aí, olha, presta atenção, havia 1 milhão de judeus na Babilônia, quando o rei Dário, depois na verdade é Ciro, depois desse rei, dá ordem para que os judeus voltem para Jerusalém. 1 milhão de judeus. Sabem quantos voltaram para Jerusalém? 49 mil. Esse registro está em Esdras capítulo 2, versículos 60 ao 66. E por que só 49 mil judeus, após 70 anos, não quiseram voltar para Jerusalém? Porque haviam se esquecido do propósito de Deus. E Babilônia tinha se tornado um lugar confortável para se viver. Eles não eram escravizados com chicotes, trabalha! Não, era um cativeiro ideológico. Sabe onde é que Babilônia tem a sua estrutura? Em Babel. A história bíblica é a seguinte: Babel, e o que é Babel? A tentativa do homem de criar uma segunda opção. Vamos edificar uma torre e uma cidade. Presta atenção, a cidade que nós vamos morar já está edificada. Deus não nos chamou para edificar cidades, Deus nos chamou para construir família. É esse o chamado de Abraão. Porque a cidade está pronta, quem está me entendendo? Aí no ímpeto do homem de construir cidades, nós abandonamos as famílias. No desejo de ter sucesso na Babilônia, eu esqueço que eu sou vocacionado a construir uma família que seja uma habitação para Deus, porque a cidade onde essas famílias morarão já está pronta.
Sabe o que o autor de Hebreus diz? Escuta, que Abraão procurava a cidade que tem os fundamentos. Sabe o que é incrível? Que Deus chamou Abraão justamente de Babel. Gênesis 11 é Babel, uma torre e uma cidade manifestando a arrogância do homem. E Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz: sai daí, cara, porque eu já preparei uma cidade, eu vou fazer de você uma família. Então Abraão anda a sua vida inteira. E sabe por que ele não para em lugar nenhum? Porque ele não achou a cidade que tem os fundamentos. Mas quando Abraão faleceu, então, quando ele abre os seus olhos na vida eterna, ele encontra a cidade que ele procurava. E Deus diz: você está vendo, Abraão? Já estava pronto. Agora por quê? Eu disse isso para minha esposa. Nossa jornada, e eu acho que a jornada das pessoas que amam o Senhor é uma jornada de construir altares, amém? Abraão, Isaac e Jacó tinham o seguinte estilo de vida. Escuta, moravam em tendas, construíam altares. Por que morar em tenda? Porque não estão presos à estrutura dessa era. Quando Deus dizia: Abraão, mova-se, ele levantava a tenda, levantava um altar e ia embora. Quem está me entendendo? Agora deixa eu só te explicar uma coisa. Ele estava procurando as cidades que têm os fundamentos. Hebreus 11:10 diz isso, se você quer anotar. E quando você olha a trajetória de Abraão na terra de Israel, você vai descobrir uma coisa: sem saber, ele foi demarcando toda a terra que era dele. Deus dizia: agora vai. Aí ele levantava um altar. Sabe por quê? Porque sobre aqueles lugares onde Abraão levantou altares, suas experiências com Deus, vai descer a Nova Jerusalém. Aqueles altares são a fundação da cidade. Quem está me entendendo? São memoriais diante de Deus. Então, filho de Deus mora em tenda, constrói altares. Amém? O Senhor pediu para que eu e a Fran levantemos um altar para Ele no próximo ano. É o 4º altar da nossa jornada com Deus. 4º altar, quando você está vivendo o melhor momento da sua vida e tudo está dando certo, Deus diz: agora eu quero que você ofereça isso a mim. Glória a Deus. E você levanta um altar e se move para um novo lugar. Quem está me entendendo? Porque aqueles que receberam o chamado moram em tendas, edificam altares. Então Deus tira Israel do cativeiro babilônico, a gente vai ler o texto, e levanta o rei Ciro para prover a construção do templo. Só que acontece uma coisa: aquele povo remanescente que responde o chamado de Deus, quando chega em Jerusalém, 74 anos após a invasão de Nabucodonosor, encontra a cidade completamente destruída, as muralhas derrubadas e suas casas e o templo queimados a fogo. Mas os recursos estão vindo. Digam comigo: os recursos estão vindo. E aí então cada um pensa de acordo com sua própria natureza carnal e diz: bom, eu vou primeiro construir a minha casa, eu vou primeiro construir a minha vida, e depois eu vejo se dá tempo de cumprir a vocação que Deus tem para mim. E aí Deus levanta seus profetas. E Ageu começa dizendo assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, leiam para mim por favor, meus irmãos, não veio
o povo começa a dizer para si mesmo: não é tempo, não precisa ser tão fanático assim, não é tempo de edificar a casa do Senhor. Por quê? Repito para você, porque passaram 70 e poucos anos no cativeiro, encontram a cidade destruída e suas casas destruídas, mas o rei Ciro, rei então Medo-Persa, está sendo movido por Deus a financiar a restauração do templo e da cidade, mas eles começam a usar os recursos que eram para o templo, para suas próprias casas. Então o texto continua e diz: veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas ou de fino acabamento, enquanto esta casa fica deserta? A pergunta que Deus faz é o seguinte: acaso é tempo de cada um correr para construir sua própria casa, enquanto a minha casa está em ruínas? E lembre-se, Deus está falando com um povo que o próprio Deus libertou do cativeiro babilônico e deu uma vocação. Só para que eu tenha certeza, quantos aqui eram escravos outrora de Babilônia e foram libertos pelo Senhor? Agora não levanta a mão para a segunda pergunta. Quantos aqui estão vivendo para o propósito de Deus ou para seus próprios propósitos? Porque Deus nos libertou para uma vocação. Então, Deus continua por intermédio de Ageu, e olha o que ele diz no verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Escuta o que vai acontecer aqui, para que eu faça uma pausa e depois tornemos aqui. Deus está dizendo assim: vocês já fizeram isso uma vez e não deu certo. Considerem o caminho de vocês até aqui. Quem está me entendendo, diga sim. Considerem o vosso passado, diz outra versão. Do que Deus está falando, eu vou refrescar a sua memória, sem que tenhamos que ir ao texto. Preste atenção. Deus está dizendo: olha, quando vocês eram escravos no Egito, eu libertei vocês com mão poderosa, mediante ao sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas, amém? Eu dei recurso a vocês, e eu pedi a vocês um tabernáculo, um lugar onde eu habitasse com minha glória entre vocês. Sabe o que aconteceu? Depois você confere os textos, mas Êxodo 12, 37 diz que quando o povo de Israel foi sair do Egito, Deus deu uma última ordem. Ele disse: espera aí, vão até a casa dos egípcios, escuta, e peguem tudo, todos os recursos. Agora olha para mim, Deus é ladrão? Sim ou não? Então por que ele mandou os judeus saquearem os egípcios? Porque é dele, disse meu irmão aqui. Agora, como assim que é dele? Não é só um conceito filosófico, vou te explicar. Quem enriqueceu o Egito? Quem? Não. Por meio de um homem. José. Quem está me entendendo? José não entendia isso 430 anos antes, mas Deus falou: eu preciso que Israel construa um tabernáculo para mim, assim como há um no céu. O texto de Hebreus diz que o tabernáculo que Moisés construiu era um modelo, uma réplica do que tinha no céu. Aí Deus olhou para Israel e viu povo pobre, escravo, sem destino.
Aí Deus olhou para o Josézinho, cheio de moral com o pai. Falei, gostei desse rapaz. Aí Deus olhou para o José e falou, gostei dele. Eu acho que ele é um bom cara para sofrer bastante. Quando Deus gosta de você, entendeu? Tá aí um cara que eu vou acabar com a raça para o meu propósito, aleluia. Aí o Josézinho estava lá que não fazia mal para ninguém. Mas aí deu toda aquela história dos irmãos, cisterna, a mulher do Potifar, quem lembra, a cadeia. Aí está lá o José na cadeia, você imagina só o José na cadeia. Pensando, e eu que achei que Deus tinha falado comigo. Estou longe dos meus pais, estou preso em uma nação estrangeira. Mas ele permaneceu fiel. Então você conhece a história, até que José se torna o segundo homem mais importante do planeta Terra. E tem a estratégia que enriquece o Egito. Deus faz com que o Egito se torne, em 4 séculos, a nação mais rica do planeta. Por quê? Porque Deus precisa de recurso para o seu tabernáculo. Aí Deus chama Moisés, 430 anos depois, diz: Moisés, liberta meu povo e pega o meu recurso, constrói o tabernáculo, porque faz muito tempo que eu expulsei Adão do jardim. Eu quero um lugar de comunhão. Quem está me entendendo? Só que aí o povo sai, liberto, outrora escravo, agora um povo vocacionado, sacerdotes para construir. Deus disse: se vocês ouvirem a minha voz, vocês me serão sacerdotes. Êxodo 19:5. Não uma pessoa, mas todo aquele que é liberto por Jesus é sacerdote, e todo sacerdote tem a vocação de preparar um lugar para o Senhor. Amém? E aí Deus fala: Moisés, agora sobe no monte que eu vou te dar o desenho, vou te dar aqui o projeto de como é que é aqui no céu. Aí Moisés sobe e o povo acha que Moisés demora e faz o quê? Pega o recurso que era para o tabernáculo e constrói um ídolo. Quem aqui foi liberto mesmo do Egito também? Olha para mim. Você está construindo o quê? Um tabernáculo ou um ídolo? Agora eu vou te explicar. Quando o seu coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica os seus próprios propósitos. Chama de ídolo, chama de bênção, mas Deus chama de ídolo. Foi Arão. Olha para mim. Quando o seu coração não conhece o propósito de Deus, ele constrói um bezerro de ouro. Quando não conhecemos o propósito de Deus, fabricamos os nossos próprios propósitos. Chamamos de bênção algo que Deus chama de ídolo. Deus tem me abençoado. E você está construindo tabernáculo ou ídolo? Quem está me entendendo, diga assim. Desafiador, né, irmãos? Então, aqui em Ageu, centenas de anos depois, Deus está dizendo: considerem os vossos caminhos. Traduz: não repitam o mesmo erro. Gente, nós recebemos vida para cumprirmos a nossa vocação. Preste atenção no que eu vou dizer. Israel não foi liberto do Egito para viver da maneira que bem entendesse. Israel foi liberto da escravidão para viver dentro da dinâmica de uma aliança. Liberdade não é viver como queremos. Liberdade é viver como devemos. Amém? Não fomos libertos para vivermos de qualquer jeito. Fomos libertos para vivermos a dinâmica de uma aliança. Então aí Deus diz ao povo
que está saindo agora da Babilônia e cometendo o mesmo erro aqueles que saíram do Egito. Considerem o vosso caminho. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está em ruínas? E aí o Senhor continua mostrando o resultado disso. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Não responde. É a sua vida? Nunca está saciado. O pouco que tem parece que cai num saco furado. Não responde. É a sua vida? Se é por uma razão exclusiva, qual você não está cumprindo a sua vocação. E eu não estou te prometendo sucesso. Eu estou te garantindo que o Pai dará a você tudo o que você necessita para viver, porque é promessa bíblica para nós. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas que vocês necessitam para viver, o Pai dará a vocês, amém? Por que não tem necessidade suprida? Porque ao invés de construir tabernáculo, templo, a gente está construindo ídolo. Está chamando de bênção o que Deus diz que é um ídolo. Então ele diz, verso 7: assim diz o Senhor dos Exércitos, novamente, considerem os vossos caminhos. 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 9: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Presta atenção, não é o devorador, não é o migrador, não é o gafanhoto, não é o cortador, o autor da crise financeira. É Deus. Não é o diabo. Meu Deus, eu joguei a culpa no diabo a vida toda. Não, quem é de Deus, o maligno não toca. Mas por que as coisas não fluem? E Deus, tipo assim, ele pergunta, quer que eu desenhe? E por que causa? Diz o Senhor, vai que você não está entendendo o porquê, eu vou te explicar. Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Eu sempre digo que aqui nasceu o ministério Minha Casa, Minha Vida. Glória a Deus. Todo mundo tem disposição para batalhar uma vida inteira para ter uma casa. Sabe por quê? Porque esse desejo que tem dentro do homem, na verdade, é o desejo daquele que criou o homem. É Deus que deseja uma casa. E nós precisamos compreender que Deus está nos chamando para isso. Nós precisamos abraçar a nossa vocação de maneira que não construamos um ídolo, mas sim um tabernáculo. Leandro, o que você está dizendo? Vamos construir mais um templo? Não, eu estou dizendo uma vida vivida para a glória de Deus. Que você seja um sacerdote onde você está, alguém consciente a preparar ambientes para que a glória de Deus se manifeste, amém? Alguém que investe mais em pedra viva do que em tijolo. Quem está me entendendo, irmão? Então, esse é o chamado que nós recebemos como povo de Deus. Aí o Senhor ainda explica no próximo versículo. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. A desobediência do povo de Deus amaldiçoa a terra. Desde o Gênesis é assim. Não é o diabo que amaldiçoa a terra. Quando Adão peca, a terra é
amaldiçoada. Quando o povo de Deus abandona a sua vocação, a sua terra é simples assim. Por quê? Porque nós não entendemos uma coisa. Qual coisa que nós não entendemos? Bênção, escuta isso. Não é algo que você recebe, é algo que você se torna. Deus disse para Abraão: se tu você não vem à igreja para receber uma bênção, você vem se tornar uma bênção para alguém. Bênção não é algo que você recebe, é algo que você se torna. Deus pode confiar a você recursos? Onde estão aqueles que compreendem a sua vocação? Aqueles que não se dobrarão ao sistema babilônico, mas aqueles que viverão uma vida para a glória de Deus. Quão bom é quando nós encontramos a nossa satisfação no Senhor. E é um desafio, eu sei que é, meus irmãos. Mas a nossa satisfação está em Deus e não no que essa era pode oferecer para nós. Quem está me entendendo? Eu quero que você, antes de chegarmos aqui na nossa conclusão, vamos voltar a Ageu, mas eu quero olhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Boa parte daquilo que o Senhor colocou no meu coração para esses dias aqui é vocação. Então eu quero insistir. E o que eu vou falar não é seletivo, tá ok? Deus é tão maravilhoso que Ele cuida dos detalhes para nos alinhar. Ontem um casal compartilhou comigo. Eu falei duas coisas ontem. Eu estava falando que o coaching não pode substituir o poder do Evangelho na nossa vida, amém? E falei que a primeira pessoa que Deus ungiu na Bíblia era um artesão. Quem lembra disso? Aí um casal de irmãos amados me procurou e falou: Deus respondeu na tampa. Eu disse: por quê? Porque eu ia fazer um curso de coaching, mas Deus disse não e me deu um projeto de artesanato. Quem está me entendendo? E você disse que o coach não pode substituir o Evangelho, e que o primeiro homem que Deus ungiu era um artesão. Olha que Deus maravilhoso, que tem o amor e a ternura de falar singularmente com uma pessoa. Quem está me entendendo? Bendito seja o Senhor, amém? Então eu não estou sendo seletivo, mas eu quero muito que os jovens aqui, quem aqui tem menos de 25 anos, levante sua mão. Por favor, erga-se onde você está. Menos de 25 anos. Pastor Jadson, por favor. Olha só. Olhem para mim aqui, menos de 25 anos. Olhem para mim. Olhem para mim. Amém? Amém? Vocês são a nossa esperança. Eu não estou fora da jornada, nem tampouco o pastor Jadson, tá? Mas vocês são a nossa esperança. Vocês não precisam chegar com 30 anos, 40 para descobrir o propósito de vocês, para daí se alinhar. Now is the time. Amém? É agora. Eu quero muito que vocês sejam desafiados pelo Espírito Santo a se tornarem tudo aquilo que Deus preparou vocês para serem, amém? Que nos próximos 50 anos vocês ensinem ao Brasil o que os discípulos de Jesus são capazes de fazer, amém? Obrigado, pode sentar.
Lucas capítulo 14, versículo 15. Agora essa é a técnica do sanduíche que eu aprendi. Qual é? Elogia, bate, elogia. Aleluia. Essa coisa pastoral que a gente já aprende. Ô irmão, você é uma bênção, querido. Você é a esperança do Brasil. Mas está desviada, né? Mas Jesus te ama. A técnica do sanduíche, né? Elogio. E ouvindo isso, Jesus estava ensinando, né? Aí um cara ouviu Jesus ensinar. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que comer desse pão. Aí Jesus, porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Segura aqui, volta ali. No conceito hebraico, judaico, funcionava assim: você é convidado para uma reunião, para uma ceia, confirma a presença e o alimento é feito para o número de pessoas que confirmou presença. Judeu trata alimento de forma muito santa, amém? A gente precisaria aprender isso, né? Brasileiro é o contrário, vai receber 10 pessoas, faz comida para quantos? 50, falta uma tropa para chegar para comer. Judeu não faz isso. Então todos aqueles que foram convidados disseram sim. Só que quando tudo estava preparado e eles receberam o chamado, olha o que acontece. E todos a uma começaram a excusar-se, desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma propriedade, uma casa, um imóvel, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Pronto, próximo. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, ou seja, um instrumento de trabalho, né, para arar a terra. Profissão. É que eu fui promovido no meu emprego. Eu vou experimentar isso. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E olha o último. E o outro disse: casei. E portanto não posso ir. Deixa eu te explicar uma coisa. É pecado comprar uma casa, trabalhar e casar-se? Sim ou não? Depende. Por quê? Porque pecado no grego é harmatia, que significa errar o alvo. Portanto, qualquer coisa que você faça que te leve a desviar-se do propósito de Deus, errar o alvo, constitui-se em pecado. Agora, se alguém pensou, já descobri, vou separar, graças a Deus, recebi a palavra que precisava. Não vai resolver um pecado com outro, agora vai orar e gemer até que haja transformação, aleluia. Que crente é um bicho perigoso, pode usar as coisas do jeito que quer entender. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim. O que eu quero que a minha geração aqui entenda hoje, principalmente os que se levantaram, é que alguma coisa aconteceu entre o convite e o dia de sentar à mesa. Por quê? Porque o cara diz: bem-aventurado é quem comer pão nessa mesa. Sabe o que Jesus vai ensinar? Não. Bem-aventurado não é quem come, bem-aventurado é quem tem fome que pode durar até aquele dia. Bem-aventurado é quem não se saciar de outras coisas e permanecer com fome e sede de justiça no reino de Deus, amém? Sabe qual é o problema? É que a geração que disse sim, se saciou com coisas lícitas, que não são pecaminosas em si, mas que roubaram a fome pelo propósito. Você já foi no churrasco? Vai fazer churrasco, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, domingão, tá, aquela coisa. Aí tem sempre aquele irmão esperto que fica do lado ali, né, da churrasqueira aí. Tem ou não tem? Aí dali 1h30, as irmãs chegam com a maionese, com arroz,
com o ovo cozido, está pronto, aleluia, põe a mesa. E aí aquele irmão fala o quê? Por quê? Porque ele ficou beliscando. Olha para mim, não belisque na mesa do mundo, mantenha a sua fome por Deus. A geração que se comprometeu a ir, algo aconteceu no caminho, ela saciou-se com outras coisas. Quem está me entendendo? Então preste atenção. Não deixa seu desejo de se formar, de ter uma profissão digna, de ter uma moradia e condições dignas, de casar-se, roubar o seu propósito. Daqui minha esposa, eu vou dar a dica. Nós vamos completar 15 anos de casados no começo do próximo ano, 17 juntos, né, amor? Quase 18. Quando nós fomos decidir começar a namorar, dentro do meu entendimento e do dela, que era um entendimento muito inferior a hoje, a Fran tem uma família assim, razoavelmente equilibrada, os pais delas são empresários, tal. Eu disse para ela: eu vou ser pastor. Aí eu toquei o terror, né, amor? Eu fui no pior, porque o que viesse demais seria lucro. Eu disse para ela: se Deus me chamar para ser pastor de uma igrejinha com 20 pessoas no meio de mato e chão de barro, eu vou. Você quer mesmo casar com um homem assim? Aí, loucamente apaixonado. Eu entendo, pastor Jadson. Eu disse: amor, claro. Ela não prega, dá nisso, não pode se defender, né, irmão? Viu, amorzão? Claro, meu lindo, minha paixão, minha vida, meu céu. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque eu estava determinado a cumprir a vocação de Deus para a minha vida. Sabe o resultado disso? Primeiro, ela nunca precisou passar aquilo que eu disse. Segundo, tem muito além daquilo que nós um dia sonhamos em ter. Terceiro, por muitas vezes foi ela que me fez não desistir. Dizer: te ajeita, homem, ergue essa cabeça, você tem um chamado de Deus. Teve uma vez que eu entrei numa crise, né, amor? Eu falei: chega, não aguento mais não ter condição de dar um perfume para você. Eu vou abandonar esse negócio de ministério, isso é da minha cabeça, alguém me enganou, eu não quero mais, eu vou ser um trabalhador comum, eu não quero que ninguém mais lembre que eu existo no mundo. Só pouco mais de 10 anos atrás, eu pensei que ela ia dizer: isso mesmo, eu também não aguento mais. Ela falou: não faz isso. Sabe o que ela fez? Escuta. Por 7 anos ela supriu a casa. Trabalhou fora. E o único fixo que a gente tinha era o dela, pastor. E tem gente que diz que não é bem assim, é porque você não leu sobre a mulher de Provérbios 31. Que levanta cedo e que batalha para prover a sua casa. Eu não era um sem vergonha, perdão da palavra, um desocupado. Eu estava engajado, mas há um tempo de preparação. Só que hoje ela desfruta disso. Quem está me entendendo? Eu brinco com meu filho, ele está aqui, o bem, né? Ele acha um sarro que o pai fala que ele nasceu em berço esplêndido. É o vulgo playboy. Amém? Quem está entendendo? Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte: não se satisfaça daquilo que Babilônia oferece. Guarde a sua fome. Jesus disse: bem-aventurado não é quem come, é quem tem fome, que dura até aquele dia. Aleluia? Quem está me entendendo? Amém? Então eu quero
chegar na conclusão com vocês hoje. E eu quero encorajá-los a algo. Primeiro eu quero mostrar uma coisa. Voltemos a Ageu capítulo 1. E Deus, chamando o povo, mostra algo. Que Deus mostra, Leandro, que Ele vai fazer a vontade dEle. Versículo 8. Quando Ele está chamando o povo, Deus diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Traduz, sabe o que Deus estava dizendo? Olha para mim, Ele estava dizendo: eu vou construir a minha casa. Eu não preciso da ajuda de vocês, mas essa é a vocação de vocês. Como que você entende Deus dizendo isso aqui? É que Deus deseja uma casa para que Ele habite, mas Ele diz que não habitaria em casa que os homens podem fazer para Ele. Ele só habita na casa que Ele fez. Amém? 520 anos antes de Jesus se manifestar na terra, Deus estava dizendo ao povo: subam ao monte, tragam madeira, construam a casa. Pergunta: quem subiu ao monte levando madeira para construir uma casa para Deus? Quem foi? Jesus subiu o Gólgota, levou a cruz e construiu uma casa que glorifica o nome de Deus. Deus terá o seu propósito consumado, entretanto nos deu a honra de participarmos da construção desse propósito. E o seu sentido, significado de vida está em viver uma vida para a glória de Deus. Agora eu quero terminar com 1 Crônicas. Primeiro eu quero que você veja algo. Salmo 132, primeiro, vamos no Salmo 132, depois 1 Crônicas e terminamos. Salmo 132. É um salmo de Davi. Eu vou te mostrar o que Davi entendeu. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Essa é uma marca dos homens de Deus, né? Aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao... Leiam para mim. Dizendo: poderoso Deus de... Lembra o que a gente leu em Gênesis? O que Jacó descobriu sobre Deus? Que Deus é um peregrino procurando uma habitação. Essa é a vocação que Israel receberia. E Davi diz: lembra-te de mim, Senhor, das minhas aflições e de como eu jurei a você, poderoso Deus de Jacó. Ele está lembrando de Gênesis 28, próximo. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. 1 Crônicas 17. E nós terminamos. Quantos estão felizes ainda, amém? Que o Senhor desperte nossa vocação nesses dias de celebração aqui. 1 Crônicas 17. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa. Então Davi, você conhece toda a história de Davi, até que ele é reconhecido rei sobre todo Israel, e ele entra no seu palácio, na sua casa de fino acabamento, na sua casa de cedro. Disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Deixa eu te explicar uma coisa. Davi era consumido por um desejo. Qual? Edificar uma casa ao Senhor. E embora ele tenha sido consumido por esse desejo, Deus disse: você não vai construir a casa, o seu filho vai. Mas Deus não estava falando sobre Salomão. Porque Salomão é um dos filhos de Davi. Ele estava falando sobre o filho de Davi. Quem é? Agora escute. Davi, quando entrou no seu palácio, esse é o ponto.
Eu gosto de pensar que Davi entrou na sua casa incrível. Israel é muito quente, então ele pegou o controle do ar-condicionado, botou no 16, aquela coisinha fresquinha, sentou no seu sofazão de couro de 5 metros de sofá com massagem, baixou o telão, desceu a televisão do teto, 99 polegadas, aleluia, ficou passando os canais ali, até que ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele falou: não está certo. Ele começou a lembrar das suas jornadas. Se não está certo. E o profeta Natan do lado dele falou: o que é isso, cara? Você é o rei que Deus ungiu. Todo mundo teve que reconhecer que Deus tinha falado com você. Vamos lá. E Davi disse: não, Natan, não é correto eu morar em um palácio e Deus não ter um lugar de habitação. Sabe o que Deus disse para Samuel quando Samuel estava para ungir Davi? Ele diz assim: achei. Se ele achou é porque estava procurando. Lembra aquele antigo cântico: acha em mim verdadeiro adorador? Olha para mim, ele diz: Samuel, achei aquele que fará toda a minha vontade. O que eu quero que você entenda nessa noite para nós orarmos? Nenhuma das promoções de Deus a Davi roubaram o coração de Davi. Ele se tornou o homem mais poderoso nos seus dias. Entretanto, nenhuma das promoções de Deus a Davi roubaram o seu coração do propósito. Deus pode promover você? Qual é o nosso desafio nesse aniversário maravilhoso? Irmãos, que todos aqui abracem a sua vocação. Que tudo que você fizer, o curso superior, a profissão, seja para a glória de Deus. Quem está me entendendo? Que o seu casamento seja para a glória de Deus. Que tudo que fizermos, como diz Paulo, seja para a glória de Deus, amém? Irmãos, nossa nação precisa urgentemente que os sacerdotes de Deus se levantem. E por isso eu quero estimular e encorajar vocês. Os recursos de Deus são para construírem o templo de Deus. Os recursos que você tem em mãos, preste atenção, são recursos e não recompensa. Jesus disse algo: venho sem demora e a recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Sua recompensa está com Jesus. O que você tem em mãos hoje chama-se recurso para o cumprimento da sua vocação. Amém? Vamos orar ao Senhor? Coloque-se em pé onde você está, por favor. Comece a falar com o Senhor a respeito da sua vocação aí. Faça a sua própria oração para terminarmos. Diga: Senhor, eu quero me engajar para viver a minha vocação. Eu quero alinhar a minha vida aos seus propósitos, aos seus desígnios. Pai, muito obrigado por esses dias de celebração, de gratidão. Muito obrigado mais uma vez por essa história tão especial. Obrigado por poder participar disso aqui, de servir a mesa aos meus irmãos. Pai, eu quero te pedir que você ilumine os olhos do nosso entendimento. Eu quero te pedir sobre a nova geração, que eles não se saciem do que Babilônia oferecem, mas que eles guardem a fome e a sede por você
e pelos seus planos. Se talvez você não tenha sentido fome por Deus e fome por cumprir a vocação, é porque você está comendo em outra mesa. A chave é: jejue de tudo aquilo que está roubando a sua fome pelo reino de Deus. Jejue, abstenha-se de tudo aquilo que rouba a sua fome por cumprir o propósito. Pai, não nos permita sermos pessoas que passam por essa terra sem produzir transformação, sem glorificar o seu nome, Senhor. Que cada um aqui, dentro daquilo que você confiou, seja um testemunho do seu amor, da sua glória, da sua bondade. Que os próximos anos da Batista aqui em Feira sejam ainda mais incríveis, sejam ainda mais poderosos, sejam ainda mais cheios de glória, de favor dos céus. Que esse seja um povo conhecido como sacerdotes do Altíssimo. Desafia-nos a cumprir a nossa vocação nesses dias. Nós pedimos a você, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Bendito seja o Senhor. Que sejamos desafiados. Pastor Jadson, antes de terminar, lá atrás tem alguns livros. Principalmente o que eu ministrei hoje está totalmente aqui no livro, muito mais extenso. Esse material vai te ajudar a entender a vontade de Deus, vai estar ali atrás, tem pouquinhos, corre lá e investe para o seu crescimento, amém? Obrigado, irmãos, obrigado, pastor Jadson. Obrigado, reverendo. Honrado, obrigado. Pode ficar em pé, nós vamos encerrar com a bênção apostólica. Antes, porém, eu quero te dizer o seguinte: não tenha medo quando você descobrir a sua vocação. E não desista quando as coisas parecerem difíceis e algumas sem compreensão. Permaneça firme, porque a seu tempo Deus cumprirá todas as coisas. Eu estou dizendo por experiência própria. Deus é Deus. Leandro, mais uma vez, obrigado. Deus continue te abençoando. Fran, muito obrigado por ter trazido Leandro. Benjamin, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. A figura. Nós vamos orar pela família do Leandro, pelo seu ministério agora. Amém? Agradecidos ao Senhor pela sua instrumentalidade mais uma vez. Tremendo, meu irmão. Fique certo de que a sua vinda cumpriu o propósito em relação àquilo que Deus queria para esse tempo, para a vida da noiva agora. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Pai, louvamos o teu nome mais uma vez por esse tempinho gracioso, porém extremamente precioso, carregado de aprendizagem, que transformou corações, mudou destinos e levou a Deus, certamente a noiva, para um outro nível. Nós queremos dizer ao Senhor que somos agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos fazer tabernáculos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida desta família. Obrigado pela vida do pastor Leandro, pela vida do Benjamin, pela vida da irmã Fran. Mais uma vez queremos pedir ao Senhor que as tuas bênçãos recaiam de forma extraordinária sobre eles, sobre o ministério, Senhor. E guarda-os, protege-os, livra-os de todos os males, que nenhum encantamento lhes alcance, e que em todo tempo estejam firmados em Cristo Jesus, e como pedras vivas, permaneçam assim, abençoando por onde passam. Muito obrigado. Obrigado por mais um ano que podemos celebrar debaixo de paz e alegria.
Obrigado por todas as bênçãos, obrigado por cada ministério desta igreja, por cada pastor e cada ministro. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Wellington e Mivane, pela vida de Geise e Aziel, pela vida de Isácia e James, pela vida de Estênio e Jaciane. Muito obrigado pela vida de Raimundo e Socorro. Muito obrigado pela vida de Dani e Júnior. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Marisa e Gil, pela vida de Samuel e Tamires. Muito obrigado pela vida de Paulo e Eliana, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que o Senhor tem colocado na nossa vida, na vida da igreja, para nos abençoar. Que o teu amor, este amor, Pai, que nos constrange, que a graça poderosa de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o teu povo espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Vá em paz e que o Senhor te use.